O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta A Maldição do Mausoléu, de Ricardo Biasotto. Narração Maria Clara Del Guerra, gravado nos estúdios da Rádio Interativa Pinhal FM. Este é um livro de ficção livremente inspirado nas lendas de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Todas as personagens e fatos são frutos da imaginação do autor, embora tenham como base os causos e tipos que fazem parte do imaginário popular local. Este livro é indicado para maiores de 10 anos. Você está preparado para esta maldição? Ao meu avô, que em vida foi o meu herói sem capa e depois dela se tornou a luz que ilumina os meus passos. Nota do autor. Este é um livro de ficção livremente inspirado nas lendas de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Todas as personagens e fatos são frutos da imaginação deste autor, embora tenham como base os causos e tipos que fazem parte do imaginário popular local. O objetivo desta obra é retratar o folclore que cerca a história da cidade, incentivando o hábito da leitura em crianças e adolescentes que queiram se aventurar por essa narração repleta de mistérios, uma pequena dose de suspense e com o aroma de uma deliciosa xícara de café. Prólogo. Em nome do voto. Fazenda Montebello, 1920. Coronel Ventura sempre foi um homem especial e à frente do seu tempo. Sua benevolência e seu entusiasmo em fazer acontecer eram características que facilmente o colocariam nas principais páginas dos livros de história. Mas os boatos sobre os casos fora do casamento e os maus tratos contra os seus funcionários fizeram o papel inverso, transformando-o em um verdadeiro monstro. Um monstro diabólico que todos faziam questão de ignorar. Sem ter a dimensão dessa fama, o poderoso fazendeiro estava perdido em devaneios, pensando em seu objetivo de marcar o nome na história, quando foi interrompido por passos no corredor que despertaram sua atenção e fizeram seu sangue ferver. "Malditos italianos folgados!" ele resmungou entre dentes. O som das passadas cada vez mais próximo soou como uma orquestra desafinada aos seus ouvidos, intensificando a forte dor de cabeça. Com as mãos sobre a nuca, como se isso fosse capaz de aliviar a enxaqueca, o coronel Ventura aguardou a entrada triunfal de um dos empregados, enquanto se lembrava de quando não era obrigado a aguentar as afrontas que partiam dos italianos, nem suportar o sotaque irritante das conversas pelos 4 cantos do casarão. Ele se perguntava por quanto tempo seria capaz de aguentar aquele inferno, quando a porta do escritório se abriu. "Scusate-me, signor Ventura?" Uma senhora alta e magra entrou timidamente no escritório, falando baixo para não irritar o patrão. "Quantas vezes preciso pedir para falar em português?" ele questionou com um grito. "Você não está mais na maldita Itália." Perdão. Um bambino pediu que entregasse um bilhete ao senhor, disse que era algo urgente." Após o menear de cabeça do coronel, a senhora se aproximou da mesa disposta no centro do escritório e entregou um pequeno papel amassado ao patrão. Sem saber o que fazer, ela deu as costas, mas foi interrompida pela inconfundível voz rouca. "Amanhã é um dia importante, Dona Teresa." A calmaria da sua fala era oposta ao nervosismo e à irritação de alguns segundos anteriores. "O que quer dizer, signore Ventura?" "A aguardada eleição chegou. A partir de amanhã, a senhora prestará serviços ao homem mais importante da cidade." "Posistia! E o signore não vai abrir o bilhete?" Ela quis saber, ao ver o papel ainda entre os dedos do fazendeiro. Sem responder, Ventura abriu o papel e desviou o olhar para baixo, mas a expressão em seu rosto mudou, como se o conteúdo tivesse uma ameaça de morte. Vermelho de raiva, ele passou o braço peludo sobre a superfície da mesa de madeira, derrubando livros e papéis por toda parte. Pegou uma xícara de café frio e jogou longe, estilhaçando os cacos por todo o escritório e deixando a parede com uma mancha escura. Dona Teresa estava assustada e com as mãos em oração, pedindo ajuda aos seus santos protetores. "Te acalmo, signore!" clamou aos céus com o sinal da cruz, ignorando a ordem de evitar sua língua materna. "Con la protezione di Santa Rita da Caixa, tudo finirà bene." "Chega! Não quero ouvir o nome desses malditos santos! Se quer saber se existissem santos e demônios, pediria ajuda a um demônio qualquer.
No, Dio mio, non dire cose assurde! De supetão, o coronel Ventura se levantou, caminhou a passos largos para fora da sala e subiu as escadas do casarão resmungando. Aqueles infelizes estão sempre agindo pelas minhas costas, desgraçados! Quando ficou sozinha, Dona Teresa começou a organizar a bagunça e, por curiosidade, desviou o olhar para o papel caído no chão. Ao ler o bilhete, tudo começou a fazer sentido. Resolvemos não te apoiar. A cidade não precisa de um revolucionário. Dentro do imponente quarto, no segundo andar do casarão, Coronel Ventura se desfez da fortaleza em que guardava os sentimentos. O quarto era seu único refúgio nos momentos difíceis, tendo ajudado na superação da morte precoce do único filho e da doença mental que ceifou a vida da esposa no início do século. A essa altura, ele estava calejado pelas dores da desilusão, mas não sabia enfrentar a traição, e o maldito bilhete confirmava estar prestes a encontrá-la frente a frente. Nem a luta de seus opositores contra a libertação dos escravos foi mais dolorosa do que saber que, por pirraça dos próprios companheiros, o plano de se tornar prefeito estava indo por água abaixo. Se aquilo se confirmasse, ele perderia a vontade de viver. Há tempos estava morto por dentro e apenas a política o motivava a se levantar. Apesar de ainda chorar saudade da família. Os seus divaneios, no entanto, foram interrompidos por uma voz desconhecida. Alguém como você não deveria se trancar no quarto para chorar. Coronel Ventura se assustou e olhou ao redor, procurando a figura misteriosa que invadiu o quarto escuro. A apreensão tomou conta do seu corpo. Ele ficou paralisado com o cheiro de enxofre que preencheu suas narinas e se espantou quando 6 velas em um castiçal sobre a cômoda se acenderam instantaneamente, revelando a silhueta de um homem sentado em sua poltrona. Quem é você? Perguntou com a voz falhando. Alguns me chamam de Lúcifer, outros de Diabo, mas pelo que me recordo você costuma me chamar de demônio. Pode me chamar de Demo, se assim preferir. Que brincadeira é essa? Saia já da minha casa! Não é brincadeira. Estou aqui porque me chamou. Ele pigarreou. Se existissem santos e demônios, pediria ajuda a um demônio qualquer. O coronel se espantou ao ouvir a própria voz saindo dos lábios do misterioso homem. Você não queria minha ajuda? Pois aqui estou. O coração do fazendeiro disparou, enquanto concluía que aquela loucura poderia ser verdade. Não haveria outra explicação para o cheiro de enxofre, a chama das velas se acendendo magicamente e a mudança de voz que não parecia em nada com uma imitação barata ou um simples passe de mágica. Assim você acredita que não é um passe de mágica? Você pode ouvir pensamentos? Seu espanto divertiu Lúcifer, que se perdeu em uma gargalhada sem fim. Do que está rindo? Eu sou Lúcifer, eu posso fazer qualquer coisa. E o que você quer comigo? O que está fazendo aqui? Ora. Você disse que precisava de ajuda e eu estou aqui para ajudar. Diga, como posso servi-lo? O coronel caiu sobre a cama de estilo imperial e ficou com um olhar distante, medindo as palavras e tomando cuidado para não elaborar frases que pudessem ser mal interpretadas pelo inesperado visitante de poderes mágicos. Não tenho poderes mágicos, eu sou o poder. Pare de ler minha mente! Para o homem cético, até que você acreditou rapidamente em mim. Você foi bastante convincente, o coronel respondeu com sinceridade. Então, como posso lhe ser útil? Se aquele homem, dizendo ser Lúcifer, fosse o mesmo famoso anjo caído, talvez pudesse ser um grande aliado, para não dizer o único. Pensando nisso, o coronel explicou ao visitante toda a situação em que se encontrava, deixando claro o desejo pela vitória na eleição do dia seguinte. Quando concluiu o relato, Lúcifer perguntou com calma. Tudo que deseja ganhar essa eleição? Como você pensa pequeno? O que quer dizer com isso? Absolutamente nada. O misterioso homem, vestindo um sobretudo preto impecável e uma gravata vermelha, levantou-se e caminhou em direção ao dono do casarão. O coronel Ventura o viu de perto pela primeira vez. O sujeito tinha os cabelos ondulados na altura do ombro e um sinistro olhar, marcado por uma cicatriz vertical sobre um dos olhos rubros. Ele encarou o anfitrião, tirou um pedaço de papel do bolso, entregou ao político e explicou. Se aceitar os termos deste contrato, amanhã você será eleito prefeito e esse povo medíocre jamais vai se esquecer do famoso Joaquim Ventura.
Ignorando o cheiro de enxofre que se intensificou com a aproximação de Lúcifer, o coronel questionou. Apenas isso? Lúcifer assentiu com a cabeça. Onde eu assino? O cheiro de grama molhada emanava em toda a praça central, quando o homem de pele pálida, com um cigarro entre os dedos e uma expressão de poucos amigos na face, entrou em um armazém de secos e molhados. Animado por receber um cliente mesmo durante a chuva de fim de verão, o dono da venda estampou um largo sorriso e o cumprimentou com simpatia. O misterioso homem, com uma cicatriz na face, o ignorou e pegou um exemplar do jornal local, depositando uma nota de alto valor sobre o balcão. Sem esperar o troco, deu as costas ao comerciante e folheou o material até achar a notícia que buscava. Coronel Ventura é encontrado morto um dia após ser eleito prefeito. Ao ler a notícia, a carranca do desconhecido se transformou em uma expressão de satisfação. Ele jogou o jornal em uma poça de lama e desapareceu em meio a uma sinistra nuvem de fumaça vermelha.